Bem-vindos à nossa primeira entrevista para as autárquicas do Porto de 2025. O nosso primeiro convidado vai ser o Sr. Engenheiro Filipe Araújo, que agradecemos muito aparecer e a disponibilidade. A primeira pergunta é porquê é que quer ser, isto tem de se fazer, Presidente da Câmara Municipal do Porto e não de outro sítio qualquer? Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui a falar convosco. Vivi, cresci, estudei, a cidade do Porto diz muito, sempre quis trabalhar muito em relação na minha cidade, em diversas áreas, e portanto, acima de tudo, quando há 12 anos atrás tive a oportunidade de um convite para desempenhar as funções que atualmente desempenho, foi uma oportunidade também para trabalhar em prol daqueles que são mais próximos, dos portuenses, mas também das pessoas que nós conhecemos e que fazem parte da nossa vida ao longo de todo o tempo. Portanto, essa foi, digamos, quando nós somos chamados a colaborar nesse destino, digamos assim, a poder ajudar, não podemos dizer que não. No seguimento, o que é que considera que foi, ou como é que considera que foi, a trajetória do Porto nos últimos 12 anos? Inevitavelmente, é preciso falar disso, é o fim de um ciclo da presidência pelo Rui Moreira. O que é que pode dizer sobre isso? Eu tenho muito orgulho em ter feito parte da equipa desde o início. Fui vereador durante os primeiros 4 anos, fui depois vice-presidente nos 8 anos seguintes. Sou responsável pelo pelouro do ambiente, pelo pelouro da parte toda digital, portanto tudo que tem a ver com áreas verdes, com água, com energia, com a parte toda da transformação digital, hoje em dia com o empreendedorismo também, hoje com mais competências das finanças, com gabinetes de município, tratamento de município, portanto fui responsável e sou responsável por muitas áreas, e de certa maneira nós assistimos nos últimos 12 anos a algo muito claro, acho eu, para os portugueses. A cidade transformou-se nos últimos 12 anos. Nós vivemos hoje numa cidade completamente diferente, uma cidade vibrante. A cidade soube, e os desafios que tínhamos há 12 anos atrás, acho que soubemos corresponder àquilo que eram as ambições dos portuenses. Hoje a cidade tem uma dinâmica económica que não tinha. Nós criamos dezenas de milhares de postos de trabalho nos últimos anos, portanto isso não existia no Porto. Hoje o Porto é uma cidade cosmopolita, está no mundo, o mundo conhece o que é o Porto e as suas capacidades. Fizemos uma transformação enorme naquilo que é a cultura. A dinâmica cultural da cidade, passado 12 anos, é enorme, muito diferente, e hoje temos uma cidade que corresponde também àquilo que são as ambições dos portuenses, que querem ver uma cidade com essa dinâmica. E tivemos, acho eu, fruto, durante estes 12 anos, capacidade de que a cidade se mantesse coesa a nível social. E para isso contribuiu muito dos investimentos que fomos fazer. Nesse sentido, e todos os portugueses são portugueses orgulhosos, pelo menos me conheciam que não fosse, mas a primeira questão ia relativamente ao seguinte ponto, que é, há pouco tempo saiu um estudo da FAP a dizer que 75% dos estudantes de ensino superior no Porto que pensavam em emigrar. E emigrar significa sair do país, e há grande parte dos portuenses estudantes que não sai apenas do Porto para fora, mas também vai para Lisboa. Ou seja, toda a gente gosta muito do Porto, mas há uma tendência para sair, por vários problemas. Em primeiro lugar, as pessoas costumam falar da habitação. Eu ia perguntar se a Câmara conseguia fazer algo relativamente à habitação que não seja a nível nacional. António, deixa-me só pegar num ponto que é importante. Eu vivo aqui há muitos anos e, portanto, eu tenho consciência do que é uma cidade sem dinâmica, uma cidade amorfa, uma cidade que não consegue atrair empresas e não consegue criar oportunidades. Portanto, a primeira coisa que eu acho que nós, 12 anos de movimento independente a gerir a Câmara, é que nós fomos capazes de criar esta dinâmica. Esta dinâmica é muito importante para aquilo que acabamos de ouvir, ou seja, onde é que estão as oportunidades? As oportunidades estão se tivermos uma cidade dinâmica. Se a cidade não tiver dinâmica, não terão as oportunidades. Obviamente, essa dinâmica, essas oportunidades criadas também trazem desafios. E o desafio da habitação é um desafio claríssimo. É um desafio que não é apenas da cidade do Porto, é um desafio global, diria assim. Hoje há falta de habitação na maioria das cidades, principalmente nas cidades que têm também esta dinâmica, e nós temos que saber abordar essa questão. A primeira coisa que a nossa candidatura diz, de uma forma muito clara, é que nós queremos que as pessoas que cá vivem tenham condições para cá continuarem a viver, se assim o quiserem, e que os jovens tenham condições também para cá viver. Um jovem pode ver como uma oportunidade de trabalho fora e que lhe seja o caminho que ele quer seguir em termos de carreira. Eu não vejo mal nenhum nisso. O que eu não quero é que haja um jovem que saia da cidade por não ter cá oportunidades ou por não conseguir cá viver. Isso é que eu acho que nós temos claramente a talhar. E relativamente a cá viver, qual é que é a solução? Claro que é possível dizer que
obviamente o município do Porto é o que fala mais nisto, se calhar não há mecanismos suficientes por falta de descentralização, mas se a solução é construir mais ou construir mais habitação pública. A primeira coisa que temos de ter consciência é o problema global, como dizia, e a segunda é que há uma falha de mercado neste momento, ou seja, não se constrói o suficiente para a procura que existe e daí os preços também virem a subir. O que eu também acho que é muito importante é que nós falemos de forma muito transparente e correta com as pessoas. Primeira coisa, há uma falha de mercado, é preciso suprir, precisamos de construir mais, precisamos que esta solução para a habitação seja encontrada pelo setor público e pelo setor privado. Em algumas situações, o setor público tem que construir mais e nós temos-lo feito. Nós hoje em dia temos projetado para os próximos anos cerca de 2.000 habitações acessíveis, direcionadas para a classe média, porque, como sabes, nós na cidade temos 13% da população que vive em habitação social, todos os anos atribuímos 300 a 400 casas em habitação social, portanto essa área estará mais ou menos coberta, e o Porto é um exemplo nesse sentido, e reabilitamos os bairros todos nos últimos anos com 200 milhões de euros de investimento. A habitação acessível é uma falha, ou seja, a classe média tem de facto aqui uma dificuldade. Nós hoje temos cerca de 400 a 500 famílias já a viver em habitação acessível que nós colocamos no mercado e queremos colocar mais 2.000 habitações nos próximos anos para isto. Mas é muito importante que se perceba que nós precisamos dos privados a construir mais. E para isso nós queremos criar uma task force que olhe para os privados e os ajude rapidamente a construírem mais na cidade. Onde, por exemplo, com projetos como o Build to Rent, ou seja, construir para arrendar. Aqui nós conseguimos disponibilizar a habitação acessível através dos privados muito rapidamente. E nós queremos alavancar todos estes projetos. Portanto, não há uma solução única, a primeira coisa é essa. São várias soluções que nós temos que pôr em cima da mesa e essas várias soluções, se forem todas em conjunto, nós nos próximos anos conseguimos aportar mais capacidade de habitação e com isso também induzir que haja mais oportunidades para as pessoas cá continuarem a viver. Entre as questões associadas à possibilidade de construção, ia perguntar se havia algum preconceito, porque de vez em quando fala-se disso, da possibilidade de construir em altura. Ou seja, não há muita construção em altura no Porto, há alguma, mas não como se calhar em outras cidades. Se havia algum problema com isso? Vamos lá ver, nós sempre defendemos, e o Plano Diretor Municipal que aprovamos em 2021 é muito claro em relação a isso. A nossa perspectiva de cidade está baseada numa carta, a primeira carta do nosso PDM, e por isso é que o nosso PDM é tão inovador, chama-se Estrutura Ecológica Municipal. Define onde é que são as áreas verdes, onde é que são as áreas azuis, portanto isso está muito claro na cidade o que é que nós queremos fazer em relação a isso. Depois, olhamos para as grandes infraestruturas que temos de transportes, metro, ferrovia, etc., e onde houver grande capacidade de deslocar pessoas, aí sim nós consideramos maior densidade. E a densidade passa também por esse tipo de construções. O que é que nós precisamos? A construção em altura tem uma coisa que nós temos que ter atenção. Eu, se construir um prédio em altura, a diferença para um prédio que não tenha tanta altura é a ocupação do solo. Este liberta espaço para áreas verdes e para ribeiras e para desentubarmos ribeiras, para termos um ambiente que nós gostamos depois de conviver, que são os jardins de proximidade, as partes infantis, etc. Este limita-nos muito. Portanto, não há uma solução para tudo no território, não vou dizer que a solução é igual para todo, mas no PDM está muito claro onde é que nós consideramos alguma densidade. E está associado aos transportes. No seguimento disto, há algumas discussões relativas a certas áreas, nomeadamente uma por causa da construção em altura, não é? Ou seja, quem vai para a Praça do Império descer, vir à direita, no que vai ser a Via Navas, fala-se da possibilidade de torres que têm 27, se não me engano... 25, até 25. Até 25 andares. Houve alguma polémica relativamente a isso da parte de moradores, se a Câmara, ou seja, se o candidato Filipe Paredes mantém a intenção de fazer torres de 25 andares lá. Eu acho que a Avenida Nuno Alves é claro o que estamos a discutir. Primeiro, estamos a discutir algo que está previsto há 100 anos na cidade. Há 100 anos que aquela avenida está prevista. Há 100 anos que temos a propriedade é privada ali. E o que nós estamos a falar é de um desenvolvimento de um loteamento que foi já aprovado, portanto que teve a aprovação maioritária da Câmara, houve apenas um partido que até se absteve só, mas esse loteamento define muito claro o que se quer fazer ali naquela zona. Primeiro, construir a avenida. Essa avenida vai permitir uma construção ao longo da avenida que tem um índice, uma densidade urbanística de 0,67, portanto é das mais baixas que existe, portanto continuaremos a ter um espaço público com muito pouca construção.
Vamos ter 2 parques, o Parque de Novo Gil e o Parque da Ervilha, portanto vamos conseguir reabilitar ribeiras, ter espaços verdes, ter qualidade de vida ali, e junto à Praça do Império, e esse é o tema que surge com mais polémica, junto à Praça do Império, à semelhança do que existe, por exemplo, em frente à Universidade Católica, ali ao lado, não é? Vão surgir algumas torres, há a capacidade dos privados construírem algumas torres. Não está definido quantos pisos é que são, portanto a única coisa que está definida no loteamento é a capacidade de até chegar. Ou seja, o limite de 25. E o limite, se não me engano, é 24 ou 25 pisos que podem chegar. Mas isso depende agora digamos, de quem promover o empreendimento. Agora, é claríssimo que ali na Praça do Império existe essa densidade. Deixa-me dizer uma coisa, António, que é para tu perceberes. Ainda agora falávamos de habitação. Ali, com este projeto da Avenida Nuno Alves, nós vamos ter a capacidade de ter 30 mil metros quadrados de área, que é a área pública, que vai ser cedida ao município, que nós vamos ter para nós, no município do Porto. O município do Porto, com essa área, pode construir 300 casas de habitação. No meu caso, será habitação acessível. Portanto, quando nós temos também estas oportunidades nestes territórios, temos que as saber aproveitar. A cidade que eu defendo é esta cidade que tem esta capacidade de ir crescendo com qualidade de vida, com baixa densidade nos territórios que têm baixa densidade, com parques, com jardins, com espaço público e também cozendo a cidade. Aquele espaço não está cozido. Vocês conhecem muitas ruas que não têm saída ali, certo? Sim, sim. Vamos cozer território. No seguimento disto, há um problema paralelo, que é no bairro do Aleixo, ou seja, que todos os eleitores portugueses neste momento sabem perfeitamente o que é o bairro do Aleixo e o que é as Torres, e aquilo é uma zona que, tendo em conta que o Porto está todo relativamente caro em termos de metro quadrado, é uma zona perto do mar, pode ser uma zona cara, não, perto do rio, exatamente. Qual é que é o plano para a zona do Aleixo? Nós estamos a falar, quer da Avenida Nuno Alves, quer do Aleixo, quer de outras zonas, estamos a falar de zonas que se chamam unidades operativas, não interessa aqui para o tema, mas são, ao fim e ao cabo, olharmos para um território onde existem vários proprietários até e termos um plano estratégico para desenvolvimento daquele território. O plano estratégico que existe para o Aleixo é muito claro. Construir nas bordaduras e ter um enorme parque verde que se estende até ao rio. Este é um desígnio que nos deve preencher. A cidade do Porto tem que ser aquela cidade onde nós temos parques e jardins de proximidade com qualidade, com ribeiras a céu aberto, onde podemos ouvir a água, os passarinhos e depois ter esta perspectiva de termos habitação e termos pessoas cá a viver e termos negócios, porque também precisamos de pessoas para uma cidade dinâmica. No sentido da questão da habitação e do urbanismo e dos negócios, uma pergunta que é um tema relativamente próximo, que é relacionado com turismo. A questão é, temos turismo a mais ou turismo a menos? Não é? A atividade turística, muitas vezes fala-se do turismo do Porto e parece que estamos a falar de uma cidade de uma monocultura. Longe disso. O Porto não é uma cidade de monocultura em termos de turismo, não é o turismo que preenche a atividade económica da cidade. Aliás, isso ficou muito claro até na altura da pandemia, em que o turismo desapareceu e a cidade continuou e as pessoas tinham trabalho porque nós fomos capazes de atrair esse trabalho e essas empresas que empregam hoje milhares de pessoas ao lado da Câmara do Porto, num edifício que estava vazio há 12 anos atrás, completamente vazio, hoje trabalham 1.500 engenheiros. Esta é a capacidade que a cidade teve nos últimos anos de aportar esse valor e de criar e de atrair esse investimento. Portanto, eu acho que o turismo é uma atividade importante para a cidade. O turismo deve ser, obviamente, na medida dos impactos que tem na cidade, deve ser regulado. Nós tentamos fazer isso quando falamos de alojamento local e fomos aqueles que regulamos o alojamento local e hoje temos limites para o alojamento local nas freguesias. Fizemos também, e a minha intenção é também conseguir regular aquilo que depois em tribunal tivemos dificuldades, mas nomeadamente o transporte turístico. Não faz sentido hoje em dia termos a balbúrdia que temos de quantidade de tuk-tuks e outras coisas. Há regras e nós sempre quisemos implementar essas regras. Infelizmente tivemos uma decisão no tribunal que nos fez voltar atrás, mas queremos ter regras. Portanto, nós vivemos bem na cidade com esta atividade económica que deve ter regras e é aí nessa base que nós trabalhamos. Agora, o turismo hoje é importante na cidade, mas a cidade não vive para o turismo, longe disso, e ainda bem, soubemos de atrair muitos outros negócios e a cidade tem uma pujança em muitas áreas que compete a nível mundial. Estamos aqui virados para o mundo. Não? Claro que sim. Há um problema relacionado com o turismo, que é de certos negócios tradicionais, alguns dos quais estão a definhar. Sabemos que a Câmara Municipal de Porto já criou alguns programas para tentar ajudar os negócios históricos. Quais são as ideias? Eu acho que há um tema absolutamente crítico que nós temos dito. Nós iremos combater e forçar a que o Governo também participe nesse combate, até porque a maior parte das competências são do Governo, contra tudo o que é atividades ilegais. Nós não podemos pactuar
com a situação atual de termos centenas de lojas de venda daqueles souvenirs, ou bugigangas, que nós sabemos que são negócios de fachada, até para outras coisas muito mais preocupantes, de tráfico humano e outras atividades completamente ilícitas. Portanto, a primeira coisa é combater toda a atividade ilegal. Estas lojas, a questão do alojamento local ilegal que também existe e tem que ser combatido. Portanto, nós temos que ter regras e temos que ser capazes de induzir essas regras. Porque se não induzirmos, de facto, elas hoje estão a afetar algumas dos negócios que nós queremos manter. Mas pode haver um problema de falta de competências do município. Haverá certamente, nomeadamente, em que o município não tem competências sobre certas coisas que eu acabei de dizer. Por exemplo, uma das coisas que nós temos pedido para ser alterado há algum tempo, e eu farei combate sobre isso, é o licenciamento zero. O licenciamento zero é algo que foi criado há muitos anos atrás e que tinha a ver com a falta de dinâmica económica que nós tínhamos. Eu não defendo que um negócio que queira começar na cidade do Porto vá ao gabinete do município pedir um licenciamento e fique à espera de eterno, mas defendo que, por exemplo, em 30 ou 60 dias, obviamente isto agora depende do negócio, tenha uma resposta da Câmara. Não tendo uma resposta da Câmara, tenha um deferimento tácito e pode iniciar a sua atividade. Como está neste momento com o licenciamento zero, temos uma balbúrdia instalada na cidade. Não é só sobre estas lojas e outras que têm tido impacto para o comércio local, mas estou a falar nomeadamente de alguns impactos que têm surgido em habitações, em que há negócios que surgem debaixo de prédios onde habitam pessoas, por exemplo, de abertura de uma discoteca ou de um bar que faz barulho e depois é o inferno daquelas pessoas. Portanto, eu não pactuo com isto e a lógica do licenciamento zero tem que ser alterada. Ou seja, pressão no governo. Uma questão relacionada com este problema das lojas de souvenirs é, há pouco tempo, houve um episódio que até culminou na agressão de um presidente da Junta de Freguesia, que estava relacionado com atestados de residência que foram dados, na altura, se não me engano, no Bonfim, em que em janeiro... Foi histórico, exatamente. Mas em que, há pouco tempo, em janeiro, na Junta de Bonfim, num mês, houve 2.500 autorizações não, mas atestados de residência. Não é? Isto criou algumas suspeitas, até porque havia certas residências que tinham centenas de moradores lá atestados. Esse tema, vamos lá ver. Nós temos de tratar as pessoas com dignidade. Qualquer pessoa. As pessoas que chegam à cidade e que os imigrantes que temos tido e que vêm trabalhar, e esse é outro mito que se cria muitas vezes, nós temos imigrantes mais qualificados e imigrantes menos qualificados, portanto o Porto tem sabido acolher pessoas de todo o lado. O que nós não podemos pactuar é que se tratem essas pessoas com falta de dignidade. Esta lógica de voltarmos à cama quente, a pagar por dormir 8 horas, isso é absolutamente inadmissível. Portanto, eu farei claramente disto uma parte da minha ação será trabalhar naquilo que é um pelouro de integração, e esse pelouro vai trabalhar em várias áreas que dizem respeito a termos uma plena integração das pessoas na cidade, de todo o nível. Não estou aqui a falar de algum aspecto em especial, mas integrar pessoas significa o quê? Significa dar-lhes a oportunidade de elas aprenderem a nossa língua. Uma pessoa que fale português, obviamente, está muito mais integrada na sociedade e menos sujeito a ser abusado por pessoas que possam ser mal intencionadas. Uma pessoa trabalhar com eles naquilo que é as escolas e a sua integração, trabalhar com eles na parte da saúde, Nós estamos a falar de muita gente que está cá a trabalhar, a ajudar a cidade nos mais variados cargos. Nós muitas vezes olhamos apenas para o imigrante que vem trabalhar numa área menos qualificada, mas nós temos muita gente a trabalhar em muitas outras áreas. Portanto, temos que ter esta capacidade de assumir, e isso eu assumo claramente, de que queremos tratar toda a gente com dignidade e não pactuar com qualquer atividade ilegal que se esteja a aproveitar destas fragilidades. Na linha com as atividades ilegais, e aqui fazendo um grande salto, relativamente à segurança, falou, aliás, geralmente os candidatos têm falado sobre a possibilidade de contratar mais polícias municipais, sendo que no discurso de inauguração da campanha falou sobre combater as percepções de insegurança. Por vezes diz que os polícias municipais, por não terem as competências da PSP, não conseguem fazer efetivamente um trabalho que faria um PSP e que estão apenas no sentido de, enfim, tirar interesse. Pronto. Mas António, deixa-me só fazer uma coisa, porque tu fizeste a ligação entre, saltaste o tema da imigração para a segurança. Não estou a dizer que e é isso, e eu queria primeiro dizer isso claramente, ou seja, não há essa relação e, portanto, nós temos que ser muito claros em relação a isso e eu não quero deixar qualquer dúvida.
tema da segurança e da percepção de segurança é um tema que, obviamente, a todos nos diz respeito. Nós vivemos numa cidade segura, acho que isso claramente é comprovado, mas temos assistido a um aumento, especialmente da pequena criminalidade, aquela criminalidade que nos importuna, que vamos de manhã na rua e vemos uma série de carros com os vidros partidos, e está muito associado a um fenómeno que tem crescido nas cidades, que é o fenómeno da toxicodependência, e, portanto, há aqui algumas relações que nós temos... Em zonas específicas da cidade. Em zonas específicas da cidade, nós sabemos, o tráfego hoje em dia ocorre em vários sítios, e por isso a primeira coisa que nós temos dito sobre segurança é uma coisa muito clara, que é, a segurança diz respeito àquilo que é o trabalho do Ministério da Administração Interna. E hoje é claríssimo que faltam polícias para atuar. Claríssimo. Portanto, não temos, a própria polícia diz isso, não tem número de efetivos suficientes. Portanto, a primeira coisa é preciso dotar a polícia rapidamente de mais agentes, tornar atrativa a profissão, etc. Há muitas coisas, mas temos que exigir isso ao Governo. Toda a gente, toda a população de Portugal exige isso. Portanto, primeira coisa, mais polícias. Nós mesmo temos falado em duplicar o número de polícias municipais. E aqui a questão das competências não há confusão nenhuma. Apesar de haver alguém que queira criar essa confusão, ela não existe. A PSP trata da segurança e diz respeito ao Ministério da Administração Interna. A Polícia Municipal trata daquilo que são competências que estão na lei há muito tempo e que diz respeito à gestão do trânsito, à fiscalização dos regulamentos. Nós hoje, com a cidade que temos, com a dinâmica que temos, porquê é que precisamos mais polícia? Porque, de facto, nós temos muito mais atividade que eles têm que fiscalizar e sem os polícias, obviamente, ficamos, digamos, coartados dessa fiscalização. Mas os polícias municipais podem levar-nos a ter mais segurança na cidade. O que é que um polícia municipal é? Na realidade, um polícia municipal é um agente de autoridade, certo? Um agente de autoridade, quando nós estamos num sítio e temos um agente de autoridade, nós sentimos também mais seguros. Isso é claríssimo, seja da PSP, seja da Polícia Municipal. Ora, um polícia municipal, quando está a fiscalizar o trânsito, quando está a ir a uma loja fiscalizar alguma atividade comercial, ele, de facto, é um agente que vai induzir segurança ali naquele sítio. Portanto, o que é que nós dizemos? É uma coisa muito simples. Nós, se duplicarmos os agentes da Polícia Municipal, temos mais capacidade para aquilo que são as competências que nós precisamos que eles realizem, mas temos muito mais gente no terreno. Ao termos muito mais visibilidade, nós estamos também a induzir essa segurança. E deixa-me dizer-te uma coisa que é muito importante. Este polícia, se vir uma atividade ilícita, se vir um crime, ele vai atuar. Portanto, tem que se desmistificar estas ideias que foram aí propaladas, que não correspondem toda à verdade. Portanto, nós precisamos de mais polícias e esses mais polícias é uma exigência que nós fazemos e que há muito aguardamos. Para teres uma ideia, nós aguardamos há anos por mais 100 polícias que nos estão prometidos desde o governo do António Costa. E, portanto, nós há muito tempo que lidamos com falta de recursos. E por isso temos introduzido tecnologia e temos apoiado tecnologia. Videovigilância. Videovigilância, os carros que têm câmaras que permitem conseguir autuar uma série de veículos muito mais rápido do que um polícia apiado. A videovigilância no sentido de ajudarmos aquilo que é a atuação da PSP. São tudo meios complementares, os carros que oferecemos à PSP. E eu aí sou muito claro. O que eu digo é, qualquer euro gasto em segurança será sempre visto por mim como investimento. Isso é uma boa questão também, que é o caminho da Câmara será investir, por exemplo, em videovigilância em certas partes da cidade. Nós investimos já neste momento 4 milhões de euros e iremos continuar sempre que a PSP identificar, e isto é tudo identificado pela PSP, sempre que a PSP identificar áreas para colocar videovigilância ou aumentar nas áreas que tem, nós iremos, se eu for sendo Presidente da Câmara, estarei a cumprir com aquilo que é o desígnio e ajudar, na medida do possível, aquilo que é a atuação da Polícia de Segurança Pública. Uma questão diferente agora, relativamente à cultura, o Presidente da Câmara, Rui Moreira, que tem a variação da cultura, não é? Disse há relativamente pouco tempo que no Porto não podemos ter apenas uma cultura patrimonial, que há muita gente que olha apenas para património histórico e que a cultura do Porto não é suposto ser património histórico. Se tem alguma visão específica sobre a cultura no Porto? Eu acho que nós temos um antes e um depois de um movimento independente gerir a cidade. E a nível da cultura é claríssimo aquilo que o movimento independente trouxe. O movimento independente na área da cultura trouxe esta dinâmica que nós hoje conhecemos. Foi capaz, nós nos últimos 12 anos fomos capazes de recuperar o património, o Rivoli, o Batalha, construímos o Campos Paulo Cunha Silva, trabalhamos em todo aquilo que era, digamos, os instrumentos maiores, de maior dimensão da cidade. Hoje a cidade está dotada e ajudaremos, como o Coliseu e outras estruturas, a continuar. Nós temos que nos recordar que há 12 anos atrás,
quando havia um evento no Coliseu, ninguém fazia eventos à volta porque não sabia se havia gente. Hoje é capaz de estar todas as casas que nós conhecemos, o Coliseu, o Palácio Cristal, o Rivoli, o Batalha, toda a gente com eventos à mesma hora nós conseguimos mudar a cidade nessa perspectiva. Agora, há uma coisa muito importante, nós temos uma ideia claríssima para a cultura que queremos que continue. Primeira coisa é que nós não queremos ser os programadores, nós queremos que a cidade programe a cultura. Nós também queremos que a cultura seja dispersa, que permita que as várias instituições da cidade produzam conteúdos, que programem e que a cultura ocupe todo o território. Isso para nós é um sinal de dinamismo, mas é um sinal de modernidade, é uma cidade que também se apresenta de uma maneira completamente diferente. Portanto, para nós, a cultura será sempre aquilo que nós costumamos chamar que é o cimento, a cola da sociedade, aquilo que é visível e que pode transformar uma cidade com cultura e que invista na cultura, é sempre uma cidade que tem um futuro muito melhor. Uma questão diferente agora, que também tem dado muito que falar, que é a questão da mobilidade. Há algum problema no que toca à mobilidade com a falta de competências que se calhar a Câmara de Porto pode ter em relação ao Governo ou, por exemplo, à Metro do Porto? Nós temos, vamos lá, Vitor, a questão do futuro da cidade. Nós queremos uma cidade para os portuenses viver e viverem bem, não é? E não uma cidade para eles sobreviverem. Portanto, a nossa lógica é viver bem. E viver bem está muito ligado àquilo que é a oferta, por exemplo, de transporte público. Portanto, para nós, temos que continuar esta aposta no transporte público, com as novas linhas de metro, com o investimento em Metrobus, com o investimento na rede dos STCP. Portanto, essa é a base e a cola daquilo que nós prevemos, mobilidade suave, a base daquilo que nós queremos fazer no futuro. Nós temos e fizemos questão de ficar com os STCP, não é? E hoje o STCP é uma empresa intermunicipal, precisamente para termos esse instrumento também de mobilidade. Obviamente as infraestruturas do metro, da ferrovia, essas são geridas de outra forma. A nós o que nos preocupa é que os portugueses tenham essa disponibilização de transportes que permitam circular na cidade, que permitam fazer a sua vida e, portanto, isso havia falhas na cidade que agora estão a ser colmatadas com 2 novas linhas de metro, mas que precisamos ainda das outras linhas de metro que estão previstas e, nomeadamente, de pôr os projetos que há muito, até vemos no terreno e que ainda não ganharam dia, que estão atrasadíssimos para ganhar dia. Portanto, essas são as soluções que nós temos de trazer. Quanto à falta de competências, nós muitas vezes aportamos a falta de competências, não tanto nessa questão que estavas a pôr, mas noutra, que tem a ver com um grande problema, que se calhar o grande problema que a cidade tem hoje em dia, de ponto ambiental e outras coisas, chama VCI. Que para nós é uma via de constante impasse, hoje chamamos-lhe assim, porque de facto a VCI está maioritariamente das vezes parada, já nem é preciso quase adivinhar, porque ela hoje, sempre que a VCI para, a cidade para. E nós não podemos continuar a pactuar com isso. São demasiados anos em que nós sabemos as soluções que têm que ser aplicadas e que temos governos sucessivos que nada fazem para corrigir. E quais são as soluções? E nós temos uma visão muito clara, e por isso é que eu quero iniciar do dia 12, o Presidente de Câmara quer iniciar uma nova fase de diálogo com o Governo de uma maneira muito simples. Nós temos uma visão a 10 meses conseguir implementar as soluções que estamos a aguardar e uma visão a 10 anos, porque também não vale a pena estarmos sempre a pensar no curto prazo. Nós temos de ter uma visão de médio e longo prazo. A 10 meses é simples. Tem a ver com aquilo que já são as medidas anunciadas, mas claramente desviar o trânsito para as vias circulares que temos à volta do Porto e que hoje em dia claramente não atraem a parte dos automobilistas que continuam a fazer este atravessamento desta região quando poderiam ir pela CREP. A CREP tem que ser gratuita, claramente, e temos que ter maneiras de incentivar que, nomeadamente os caminhões, a determinadas horas, vão pela CREP e não ocupem a VCI. A VCI tem que deixar de ser esta via de atravessamento. A VCI é uma circular interna que deve servir a região interna e não servir toda a região norte e a região de atravessamento. Ou seja, impedir trânsito de pesados. Claramente impedir trânsito de pesados, claramente fazer o trânsito de pesados que faça atravessamento. Okay? Não estou a falar daquele que vem direcionado aqui à região, mas imaginemos uma coisa que é para ser mais simples. Qualquer pesado que venha do sul e queira ir para norte, para Braga, para outros sítios, vai pela CREP. Não é nada de que eles até se oponham, a maioria dos transportadores. A única coisa que pedem há anos é que se retire as portagens da CREP, coisa que ainda não aconteceu até ao momento. Uma pergunta, o Metrobus correu mal?
O Metrobus é um projeto de transporte público da Avenida. A Avenida da Boa Vista sempre teve transporte público, como sabem. Eu sou do tempo de andar elétrico na Avenida da Boa Vista, portanto, muitas vezes fiz a minha... e estudava no Garcia da Horta e vinha de elétrico subindo na Avenida ou descendo, consoante a hora do dia. Portanto, sempre teve um canal de transporte público, mais perto da Rotunda da Boa Vista não era dedicado, mas sempre teve esse canal. Depois, por uma razão que a história um dia fará jus, fomos perdendo as nossas linhas de elétrico, se calhar hoje não faríamos isso, e fomos substituindo por autocarros e foi nessa base. Agora, o canal dedicado lá existia. Portanto, o Metrobus é um sistema de transporte que tem uma capacidade superior ao autocarro, que consegue fazer algo que eu acho que é o que os portugueses esperam. Os portugueses querem ter hipótese de andar de transporte público, mas querem um transporte fiável, confortável e que seja capaz de os levar de um sítio ao outro em que eles não tenham que estar à espera na paragem, tempos infinitos, e que funcione um bocadinho como o metro. Aliás, o Metrobus é um sistema pré-metro. O que é que quer dizer isto? Nós, quando andamos de metro, nós vamos a uma estação e não estamos preocupados se o metro, ver o horário do metro. Nós chegamos lá e esperamos pelo metro. O Metrobus vai ser igual, como aquilo passa tão pouco tempo, vai ser igual e leva-nos num canal dedicado, em que os semáforos abrem para o autocarro, portanto, prioridade total, e portanto nós sabemos que chegamos de um lado ao outro naqueles minutos que estão previstos, e não temos aqueles imponderáveis que levam a que as pessoas depois deixam de andar de transporte público. Sendo cá dois problemas, um para cima, que é na dificuldade a fazer virar a rotunda, se isso vai acontecer ou não, ou se é suposto acontecer ou não, e alguma reticência por parte de algumas forças políticas e por parte da sociedade civil da segunda fase das obras do Metrobus. Vamos dividir as coisas. A primeira é assim, eu já, vou se calhar ser politicamente incorreto, mas eu já não quero ouvir falar das questões técnicas. Ponham mas os autocarros lá, porque eu acho que nós já estamos todos fartos disso. Desculpem, mas eu acho que já passou esse tempo. Eu, neste momento, a única coisa que quero é pôr os autocarros a circular. E certamente haverá engenheiros que vão resolver as questões técnicas. Aquilo está concluído há mais de um ano. Há mais de um ano que os portuenses que sofreram pelaquela obra, e nós fomos muito críticos em relação à maneira como a Metro fez aquela obra. Aliás, fomos nós que exigimos à Metro, por exemplo, manter as duas faixas nos dois sentidos, porque a Metro queria fazer apenas uma faixa para ti e iria infernizar ainda mais a vida dos portuenses. Mas, concluída a obra, ao final de um ano, nós não temos um autocarro a circular. Isso é absolutamente inadmissível. Portanto, a primeira coisa é dizer assim, eu já não quero saber das questões técnicas, perdoem-me, eu quero é os autocarros a circular. A segunda é a segunda fase. A segunda fase é uma fase em canal próprio, que a única coisa que nós questionamos, eu próprio questionei, foi a questão do final da avenida, onde há muito menos trânsito e onde nós já temos uma ciclovia pelo meio, tínhamos árvores e jardins e que, a meu ver, o metro poderia circular pelas vias que já existem de automóveis. Pronto, e é essa questão que foi por nós iniciada há muito tempo atrás e que a Metro depois acabou por aceder a essa confusão. Portanto, não teve nada a ver com outras coisas depois, com as outras... reticências relativamente ao projeto de Metrobus? Não, com outras iniciativas só para show-off que existiram a seguir. Há muito tempo que nós trabalhávamos nessa questão do Metrobus. O Metrobus é um sistema que é a primeira vez que vai operar no Porto, vamos ter que também conviver com ele. Mas eu estou absolutamente convencido que em diversas zonas da cidade, por exemplo, na ligação entre a Rotunda do Império e Campo Alegre, porque nós vamos duplicar Bartolomeu Velho com Diogo Botelho, portanto Diogo Botelho e Bartolomeu Velho vão ser duas grandes vias que vão ligar desde a Praça do Império à zona ali do Ipanema Park, e com essas nós vamos conseguir criar canais próprios também para ter um sistema fiável, confiável, que possa ligar a Praça do Império ao Campo Alegre, onde nós temos uma linha Rubi e também temos estações para depois fazer que as pessoas circulem num verdadeiro sistema intermodal, que é aquilo que se pretende nas cidades. Para acabar, como é que vê o Porto em 2029? Em 2029? Não, nós temos, eu acho que o Porto tem, nos últimos anos, foi tendo uma cidade muito diferente, como eu disse, em 12 anos. Estou absolutamente convicto que o movimento independente foi muito importante para essa capacidade do Porto agarrar e fazer diferente. Nós fomos uma equipa muito dedicada e o movimento independente é dedicado à cidade, portanto não está preocupado em eleições legislativas, não está preocupado com outras eleições que vêm pelo meio, portanto nós estamos absolutamente focados durante 4 anos a executar tudo aquilo que nos propomos. E eu acho que a cidade do Porto tem grandes oportunidades no futuro. A cidade do Porto irá se transformar nos próximos tempos, fruto até de algumas coisas que nós falamos.
seja no aparecimento de habitação, seja no investimento que temos em termos de transportes, e nenhuma cidade fica indiferente a aparecer 2 novas linhas de metro, a aparecer em 2030, um bocadinho mais tarde, mas em 2030 a alta velocidade. Tudo isso serão muitos dos projetos absolutamente transformadores da cidade. Portanto, é importante que haja uma gestão da cidade, uma gestão independente, uma gestão sem amarras partidárias, uma gestão sem amarras ideológicas. É muito importante que haja uma gestão que permita agarrar estas grandes oportunidades. E isto significa uma coisa que é a base do meu programa e das 5 iniciativas que eu tenho, que é uma cidade com qualidade de vida, uma cidade onde as pessoas gostem de viver e tenham oportunidades para viver, onde se viva bem. Muito bem, muito obrigado, Filipe Cardoso. Um gosto. Por nos agradece muito.